gente tá falando aqui da pesquisa de clima, eu vou pedir um spoiler pra você, mas talvez não vai ser um spoiler pro dia que vai sair esse episódio. Que é da pesquisa de fit cultural. Boa, já ia perguntar sobre... O que é essa pesquisa de fit cultural? Como vai ser trabalhada? Quais serão os métodos? O que vai ser avaliado? O fit cultural, a gente já utiliza essa ferramenta já nos processos seletivos, né? Então, isso a gente já usa há um bom tempo na Tec, não é algo que a gente está implantando agora, exatamente agora. E de tempos em tempos a gente volta, né, a internamente fazer lá a aplicação, né? A gente tem hoje mais de 40 funcionários e tempos diferentes de casa, então aquilo que você fez no processo seletivo a gente precisa estar sempre medindo. Mas, basicamente, a gente definir, né, eu utilizo uma ferramenta técnica para isso, um teste ali, onde a gente faz toda uma customização, uma parametrização, que foi feito junto com a Liv e com o Evandro. Então, a gente define os pilares ali, que a gente quer culturais, então engajamento, maneira que a pessoa que ela gosta dos processos de trabalho, enfim, a gente cria os pilares e através disso existem as perguntas, né? E define os valores principais ali pra gente. Então, que está relacionado à maneira de ser da Tec, né? A Tec, ela tem ali uma empresa de tecnologia, a gente tem uma velocidade nas coisas. Então, isso já determina por si só já um primeiro ponto que a gente precisa pensar do profissional que vai vir trabalhar com a gente. Vocês sabemos, tudo rápido, né? E nós precisamos ser ágeis, né? Nós precisamos ser duro no trabalho e doce com as pessoas, né? Um dos nossos valores. A gente precisa ter ética, responsabilidade, trabalhar com a verdade, enfim. Então, a gente customiza tudo isso. E essa plataforma ela vai gerar ali algumas perguntas que a pessoa responde. Ali a gente tem uma visão, né, disso. E aquilo que eu falei, é uma ferramenta que não vai substituir a visão da liderança. A liderança ali ela tem um dia a dia com um colaborador, entre nós, a gente se relaciona, a gente tem uma percepção. Uhum. Então, são ferramentas que colaboram, né? Com as ações que a gente precisa tomar dali para frente. Voltando a falar, é sempre com a intenção da gente escutar e a gente entender o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trabalhar, o que a gente precisa cuidar, né? E desenvolver dentro da Tec. E a pesquisa é anônima? Ou como que funciona? A pesquisa, a de fit cultural, ela não é anônima. Uhum. Né? Ela é anônima, para o RH ela não é anônima, mas o resultado final, que é trabalhado junto com a equipe, sim. Né? É diferente da pesquisa de clima. A pesquisa de clima ela é, inclusive, anônima para o RH. Né? Então, é diferente. Mas isso, o fit cultural, ele não, o que acontece? Ele vai gerando, você aplicar internamente depois, ele vai te gerando ali dados para você trabalhando melhorias, porque todo mundo que vai fazer agora internamente o fit já fez na hora da contratação, percebe? Então, assim, não é o mesmo impacto da pesquisa cultural, a questão do anônimo, enfim, todos vocês já fizeram na hora que fizeram o processo seletivo. Então, é no intuito da gente ir lá entender ali como que tá. Uhum. Mas qual é a diferença? Porque, assim, quando a gente fez o fit cultural na contratação, você tem o objetivo de entender o perfil daquela pessoa, né? O fit cultural sendo aplicado agora, no meio do caminho, né? Assim, já com as pessoas que já estão na Tec faz tempo. Qual é a diferença de análise que tu puxa disso? É ainda individual ou tu vê de uma forma mais geral? As duas coisas, né? Individual e geral. É um movimento, né? A gente precisa acompanhar o movimento, né? Como eu falei, a empresa ela tem uma personalidade, conforme os desafios vêm, as coisas acontecem, as mudanças vêm, as coisas vão mudando também. Uhum. Então, a gente precisa estar sempre medindo. Você não vai utilizar... Igual a pesquisa de clima, nós fizemos esse ano e vamos fazer novamente o ano que vem. Uhum. Né? Então, tudo que você vai implantando, é importante você ir medindo e entendendo aquele contexto como um todo. E as ferramentas, gente, assim, o que eu sinto, né? As ferramentas, elas ajudam a gente, né, que é do RH, a conversar, a iniciar uma conversa
com a equipe. Né? A trazer ali corpo para algumas coisas, a trazer ali um diálogo em relação àquele assunto, a sair somente do subjetivo, a você vir ali com uma ferramenta técnica. Então, ela também ajuda muito nesse sentido. Porque, por exemplo, a gente falou do DISC, né? 20 anos estudando a metodologia, eu converso 5 minutos com uma pessoa, eu já identifico o perfil dela. Mas é diferente de eu chegar e falar do que eu trazer ali uma ferramenta, um documento, uma avaliação que você fez. Então, isso tudo apoia as ações do RH. Esse diz que é possível uma pessoa que não está num processo de contratação fazer, de repente, por curiosidade, ela mesma entender como é que é o perfil dela? Sim. Ela pode acessar existe um site, uma plataforma que faça isso? Sim, existem várias. O DISC, na verdade, ele é uma metodologia, né? Que veio para a gente aí através de Marston em 1900 e alguma coisa. Lá vai bolinha. Lá vai bolinha, né? Então, a partir desse estudo, foram se criadas ferramentas que utilizam essa metodologia, né? Eu tenho uma ferramenta em especial que eu utilizo, mas existem outras ferramentas que apoiam na metodologia DISC. Então, você pode fazer por conta própria também. Legal. Assim, só para quem não conhece, ou então até empresas que não ainda aplicam isso, por que é interessante? O que é que o DISC te mostra no perfil da pessoa, do colaborador? Ele traz para você um padrão comportamental, né, de entrega. Né? Então, ele é muito simples, porque, como eu falei, tem várias ferramentas que nos apoiam nisso, mas eu gosto do DISC porque você pode aplicar desde numa linha de produção e num diretor de uma empresa, entende? Porque ele é de fácil entendimento ali, a metodologia ela consegue trazer clareza para, enfim, todas as pessoas. Então, na metodologia, a gente tem ali uma divisão, né, de perfis, o dominante, né, o influente, o planejador, né, que é o estável, o conforme, que trazem ali um padrão de entrega ali, de lidar com as coisas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa mais dominante é uma pessoa mais voltada para resultado, não tem tanta necessidade de feedbacks, é muito estruturado, né? Missão dada é missão cumprida, o tratorzão, né? Vocês conhecem alguém assim? Sim. Aí você tem lá, né, o influente, que já é aquela pessoa super comunicativa, mais voltado para relacionamento, apresenta até muitas vezes um pouco mais de desorganização. Enfim, você tem ali as características, entendendo que todo mundo é uma composição de tudo, mas a gente tem uma predominância, né? Um conforme, uma pessoa mais analítica, mais introspectiva. Então, você percebe isso nas pessoas. E o legal do DISC no ambiente corporativo, principalmente, é conseguir trazer luz ali de que a soma dos diferentes torna uma equipe forte. Né? Muitos dos conflitos que a gente tem hoje nas empresas, elas vêm por falta de desenvolvimento comportamental. Então, eu tenho lá uma área que é uma área financeira, uma área onde eu preciso de pessoas mais analíticas, mais introspectivas, que se irrita com o comercial, que é aquela baderna, aquela bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo, vai tomar um café, se perde no corredor, né? Por quê? Porque falta entender que eu preciso dessa competência aqui, eu preciso dessa sua competência aí, juntos, nas diferenças, é que a gente vai ter um time muito forte. Não é você querer todo mundo igual, né? E eu acho que a gente utiliza o DISC na Tech desde os primórdios, Sim. desde quando tudo era mato, e veio trazendo para a gente essa construção ali de comunicação nesse sentido, né? E ele apoia, por exemplo, uma decisão do gestor, às vezes um conflito que você tem ali do time, dessa percepção das diferenças, né? A forma de você se comunicar. O líder precisa entender isso, né? Forma de dar um feedback. Isso ajuda bastante na questão de desenvolvimento do time também, né? Uma observação, né? Quando a gente tem um liderado, você sabendo o perfil dele, você sabe mais ou menos onde ele se encaixa, se vai ter alguma mudança no time. Será que ele consegue assumir essas atividades? Está dentro do perfil dele? Então, fica mais fácil de você identificar esses padrões de comportamento mesmo. Desde que a gente aplicou o DISC lá na Tech, eu consigo ver também, assim, né? Essa pessoa ela é mais analítica, mais planejadora. Ele já é mais comunicador, mais
tratorzão, igual a Pri falou. Então, fica bem mais fácil de você identificar, tipo, às vezes algum projeto que vai acontecer, quem ficaria responsável, quem daria melhor para lidar com essas atividades quando você conhece o perfil da pessoa. Legal. E eu acho que é legal porque, assim, isso tanto o líder quanto o liderado tem essa mesma informação. Então, o liderado também sabe que ele tem aquele perfil, né? Por isso que eu até perguntei, quem ainda quer se candidatar para uma vaga, pode fazer esse teste só para ele entender como é o perfil dele? Até mesmo, por exemplo, ele está ali pleitando uma vaga para analista. Nossa, mas eu sou muito desorganizado, não vou conseguir entregar esses dados. Então, a própria pessoa já começa a entender como é o perfil dela. Ou até se ela quer se desenvolver para uma área dessa, ela trabalhar isso daí, né, futuramente.